Bom dia a todos. Olha que animação, glória a Deus. Que animação, este povo animado. Bom dia, povo de Deus. Tudo bem? Que bom. Ontem eu estive com o Cirlei. Cirlei, pai da Maruza, sogro do pastor Neto. E ele pediu que eu fizesse o que eu vou fazer agora, tá? Agradecer-se imensamente à igreja pelas orações. Ele está bem, está lúcido, caminhando, com certa dificuldade ainda. Mas nós conversamos um tempão ontem, tomamos café juntos. O pessoal está achando que ele foi curado. Eu falei, a hora que você tiver essa convicção, você vai lá na igreja. Eu gosto muito de comprovar aquilo que acontece. Então, se houve um milagre, eu gostaria de comprovar. Ele tinha um tumor na cabeça, e eu visitei no hospital algumas vezes, e uma delas eu fiquei assustado, que eu achei que naquele dia ele faleceria, de tão mal que ele estava. Então foi uma alegria estar com ele. Então eu estou transmitindo o que ele pediu, que agradecesse a igreja pelas orações. Várias igrejas oraram, mas ele sabe que essa igreja orou intensamente por ele, tá bom? Então muito obrigado pela intercessão. Obrigado pelo pastor Ricardo, a sua querida, amada, lindíssima esposa. Que bom, Tina, que você está aqui, viu? Eles vieram trazer um moço, é isso? Renan me contou, para que ele seja discipulado, acompanhado pela igreja aqui, é isso? Sim. Ele é muçulmano? Era. Ele da onde? Copo de São Paulo. Que bom, Ricardo. Bom, essa igreja é sua também, né, querido? Então nós estamos aqui para servir, tá bom? Pode colocar para mim a tela? Estamos nesse mês trabalhando sobre o Espírito Santo e cada um de nós pegou um tema. E deixa eu só explicar para vocês como é que acontece isso. Às vezes a gente fala, às vezes as pessoas talvez não entendam. Todos os meses nós nos reunimos, os 4 pastores da igreja, tomamos café juntos, jantamos, almoçamos, e a gente conversa a respeito das pregações, dos estudos. Então, às vezes, as pessoas falam aqui, não, o corpo pastoral estabeleceu isso. É isso que está acontecendo. Nós estamos reunindo todos os meses, estabelecemos os temas, ouvimos a igreja, conversamos, oramos, estabelecemos os temas. E esse mês, na escola dominical, nós estamos falando a respeito do Espírito Santo. E coube a mim esse tema aí, doador da verdade. Espírito Santo, doador da verdade. Você vai passando para mim, passa para mim lá, Celso, por favor, primeiro slide. Isso, eu queria citar esse, dá mais um clique que aparece o texto daí, o endereço, isso. Espírito Santo, doador da verdade. Eu vou usar um texto em que fala exatamente isso. João 16, 7 e 13a, ele diz assim, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Agora, veja só. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Né? Então, eu creio que nós, nesses dias, né, nesse mês, estamos conversando sobre esse tema, e eu creio que vai ser importante para nós. E esse tema de hoje, eu creio que, pela graça de Deus, nós vamos falar sobre ele. Eu conversei com o pastor Silas, conversei com algumas pessoas, peguei alguns materiais. Alguém disse que quando a gente prega ou faz estudos, nunca é nosso. O pastor Messias sempre diz isso. Alguém pede, o senhor pode me dar esse estudo? Ele falou, não é meu, pode pegar. Né? Quem me deu foi o Espírito Santo. E eu confesso a vocês que eu tenho sempre contado com a ajuda das pessoas, oro, tento buscar a inspiração do Senhor, mas também vejo materiais que sejam importantes para a gente conversar. Então, estou usando, no final desse estudo, o material do pastor Silas, que eu achei que se eu mexesse, eu ia estragar. Então, eu peguei o material como ele me mandou e vou passar para vocês. Tá bom? Pode passar, por favor, para mim. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês. Para aí, por favor, isso. Pode parar aí. Falar um pouquinho para vocês a respeito da ação de Deus na história da humanidade. E nós sabemos que Deus agiu na história da humanidade de várias formas,
E nós vemos lá no começo dessa história, Deus agindo ou conversando diretamente com pessoas. Conversou com Adão, conversou com Abrão, conversou com Moisés, e com outras pessoas ele conversou, chamou. Depois ele se manifestou através dos profetas. Ele falava ao profeta e o profeta repassava ao povo. Vemos aí com Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu. Muitos dos que escreveram os livros da Bíblia também a gente vai encontrar nisso. Depois, na manifestação de Deus, veio através da encarnação. Deus se fez homem para se comunicar conosco. Então, Jesus, quando esteve na terra, ele se encarnou, se tornou carne e viveu entre nós, viveu comum de nós. E aí eu creio que todos nós recebemos diretamente de Deus aquilo que Deus tinha para nós, tá certo? E ao ascender aos céus, eu já li um pouco do texto, Jesus disse que ele tinha que ir para que ele enviasse alguém que ficaria no lugar dele. Né? Então pode passar, por favor. A próxima manifestação de Deus com os homens, com os seres humanos, é através do Espírito Santo. E é mais intensa, quer dizer, é intensa de todas as formas, mas, vamos dizer assim, com Jesus ela estava limitada a uma área geográfica. Onde Jesus caminhava, as pessoas iam, se comunicavam. Deus é tão maravilhoso que hoje você pode estar aqui com Ele, e alguém lá no Canadá, ou lá na Quênia, na Etiópia, na Inglaterra, está com o mesmo Deus. Tinha um pastor que falava assim, quando ele ia cumprimentar a gente, ele falava assim, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Um dia que eu escutei, eu falei, isso é heresia, né? Eu pensei, né? Depois fiquei pensando, poxa, eu tenho Deus, ele tem Deus, né? Então Deus está se comunicando através de nós. Então hoje nós experimentamos a habitação, Ele está em nós, Deus está em nós. Portanto, nós iniciamos essa era do Espírito Santo com o Pentecostes. No Pentecostes, Deus veio, se manifestou, e a partir daquele momento, nós iniciamos essa era que vai terminar. Um dia o Espírito Santo vai sair, vai voltar para o céu, certo? Hoje ele está em nós. Pode passar, por favor. Próximo slide. Queria falar um pouco sobre a Trindade, tá bom? Batizado Jesus, eu grifei, para que a gente tenha essa convicção, aqui aparece claramente a Trindade. Então lá, batizado Jesus, Filho, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. Então, Jesus, o Espírito Santo, e por fim, eis uma voz dos céus que dizia, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Está claro para nós, eu creio, que a manifestação da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, eu vou fazer essa introdução, que eu vou passar uma figura agora que talvez muitos se lembrem. Pode passar, por favor? Oh, Jesus, está meio apagado. Sabe o que é isso aí? Isso é aquele famoso aparelho 3 em 1. Você tinha vitrola, apresenta aos mais novos, à direita a vitrola, à esquerda o gravador e embaixo o controle para o rádio. A FM, AM, FM, né? Então, 3 em 1. Muita gente acha que a Trindade é assim, né? É um Deus e 3 cabeças, 3 corpos, não é isso? Às vezes a gente tem uma visão errada de como que é a Trindade. Então, é um Deus manifesto, pode passar para mim, manifesto em 3 pessoas, tá bom? Não é 3 em 1, é 1 em 3. Correto? Muito bem. Eu, às vezes, faço uma dinâmica que eu gostaria de fazer para vocês, para que a gente entenda. Uma vez, eu queria explicar para uma pessoa a Trindade, e eu não conseguia explicar direitinho, a pessoa não conseguia entender. Confesso que eu também, para entender, não foi muito simples. E aí, um dia, orando, que eu tinha que falar para a pessoa, Deus me deu essa, que eu creio que é o Espírito Santo, que é Ele que inspira, né? Me deu essa inspiração. Eu vou pedir a participação de vocês, tá bom? O que nós temos aqui à frente? Aqui. 3 copos. Se eu fosse descrever um copo, como é que eu descreveria? Quem é técnico, me ajude aí.
Me ajude aí. É branco, com estrias, de plástico, cilíndrico, está vendo? Com essa borda aqui, não é isso? Então, se eu falar para vocês assim, qual é o copo cilíndrico, com bordas, com estrias, qual que vocês vão me dizer que é? Os três. Eles são formados do mesmo material, não é isso? Tem a mesma diagramatura, sei lá, a mesma formação, certo? Muito bem, mas se eu fizer assim, vou pegar uma caneta e vou escrever aqui assim. Aqui em cima, eu vou escrever 1, 2 e 3. Estão entendendo onde que eu quero chegar? Vamos lá, se eu falar para vocês, qual que é o copo 1? Me ajudem. Esse é o copo 1. Se eu falar copo 2, é o do meio. Se eu falar copo 3, agora se eu falar copo, qual que é o copo? Os três. Entenderam ou não? O que é que eu faça mais um teatro? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas da mesma essência. Os 3 são Deus. Consegue entender isso? Quando eu falo Deus, eu posso estar falando das 3 pessoas. Mas, às vezes, nós temos especificamente as pessoas. Não é? Quando eu falo, por exemplo, da salvação, eu estou falando de Jesus. Quando eu falo de inspiração, estou falando do Espírito Santo. Quando eu falo da criação, estou falando de Deus, mais especificamente. Será que a Trindade, pode passar, querido, será que a Trindade, ela se manifesta, existe uma harmonia entre as 3 pessoas? Não? O que vocês acham? Eles se respeitam, eles se acertam, como é que é? Ou tem confusão? Eu creio que é perfeita, né? Essa harmonia. Alguém disse que é a dança de cada uma das pessoas da Trindade, né? Por exemplo, eu pedi para o Jair fazer esse experimento. Vamos ver se está funcionando, Jair. Oh, aleluia. Vamos lá. Vocês acham que na criação a Trindade estava lá ou não? Me dê provas. Muito bem. O tempo verbal, primeira pessoa do plural, façamos, não é isso? Quando da formação do homem, né, do ser humano. Mas quando Deus disse, haja luz, quem disse? E aí, cadê Jesus e o Espírito Santo? Deus disse, haja luz. Eu tinha essa dúvida, né? Aí, Benihim, um dia fazendo uma ilustração, achei muito interessante. Ele disse que aconteceu o seguinte, Deus disse, haja luz. Jesus apertou e o Espírito Santo foi a força que acendeu. Entendeu ou não? Deus disse, haja luz, Jesus acionou e o Espírito Santo foi a força, o dinamis, o dunamis ali. Está claro isso ou não? Oh, Jesus, estão com cara que não entenderam. Entenderam? Beleza. Só para dizer a vocês, essa ilustração, que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. E ele é Deus. Durante muito tempo, nós cristãos sempre enfatizamos as pessoas de Deus Pai e Deus Filho. E aí eu creio que o movimento pentecostal veio trazer um resgate para nós, eu acho que a grande contribuição, do Deus Espírito Santo. Hoje, é claro, não há dúvida para nenhum de nós, todos nós buscamos igualmente as 3 pessoas, mas normalmente a gente fala com Deus em nome de Jesus, mas não fala na inspiração do Espírito Santo. Estou falando normalmente. Ele está presente em toda e qualquer situação que nós vivemos. Ele é Deus. E é sobre essa pessoa que eu quero falar um pouquinho. Pode passar, por favor, para mim? Pode passar. Vamos lá. Esse texto, para mim, é fundamental em relação a Jesus. Porque quando Jesus se encarnou, nós sabemos que ele era 100% Deus e 100% homem. Sim ou não? Oh, Jesus, me ajude. Ele era Deus divino e era humano, certo? Mas nós sabemos que era através de um humano que viria a redenção. Sim ou não? Então, Jesus é o segundo Adão,
aquele que veio para salvar. Porque só um homem poderia fazer isso. Vocês conseguem entender isso? A justiça de Deus só poderia ser estabelecida ou ser executada, ser exercida pela morte de um homem. Estão entendendo isso? Por isso, quando você nega a humanidade de Jesus, você nega o plano da salvação. Ele era Deus, ele era Deus. Mas aí o que diz o texto? Paulo, brilhantemente, inspirado pelo Espírito Santo, diz isso para nós. Ó, tendo em vós o mesmo... Eu posso me movimentar? Vocês não estão vendo o Maurício? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O que foi que Jesus fez? Ele se esvaziou. Ele abriu mão de ser Deus. Às vezes eu uso essa ilustração. Doutora Raquel, dona do Bradesco, um dia vai no banco, é uma ilustração, tá? Entra na fila do banco para sacar um dinheirinho. A caixa do banco vê a doutora Raquel, dona do Bradesco, vai até ela e diz: doutora Raquel, a senhora não precisa ficar na fila. A senhora tem a chave do cofre, a senhora pode entrar no cofre e pegar quando a senhora quiser. Aí a doutora Raquel diz assim: não, eu abro mão da minha propriedade, do que eu tenho, e eu quero entrar na fila para ver como é que as pessoas são tratadas aqui no banco. Se demora muito, se o pessoal trata com delicadeza, como que é o tratamento do meu banco para com as pessoas. Entenderam o que eu falei? Jesus abriu mão, Raquel abriu mão, a ilustração, de que era presidente, para ver como é que o povo era tratado na fila. Jesus abriu mão da sua divindade para entender o ser humano. Entender, ele entendia. Mas para que ele vivesse como ser humano. E diz a Bíblia que quando ele for julgar, ele vai julgar com autoridade. Tem uma ilustração que eu acho interessante. Uma pessoa cometeu um crime, e aí um advogado brilhante que ele tinha, disse para ele assim: olha, sou teu amigo, eu acho que eu posso defender a tua causa, e eu creio que eu vou te conseguir com que o juiz estabeleça uma pena, uma pequena pena. Tem aí alguns indícios que você pode pegar uma pequena pena. Mas aquela pessoa, com receio, ou não querendo ficar preso, porque fatalmente ficaria preso, disse: não, olha, eu quero aproveitar a minha vida, eu prefiro continuar vivendo a minha vida. E seguiu a vida, o advogado para um lado, ele para o outro. Passou um tempo, ele foi preso. E aí ele está sendo trazido para o tribunal, para o julgamento. Quem que ele encontra na porta? Um advogado brilhante. Ele vai em direção ao advogado: puxa, naquela época eu não quis a tua ajuda, mas agora eu preciso da sua ajuda. Será que você pode me ajudar na minha causa? Aí o advogado falou para ele: se não te contaram, não? Não contaram. Eu fiz concurso, agora eu sou juiz. E sou eu que vou julgar a sua causa. E eu te conheço, porque eu sei da tua vida, eu sei o que você fez. Entenderam? Jesus hoje é nosso advogado. Um dia ele vai ser o juiz. Não queira passar pela mão desse juiz, porque ele vai ser justo. E ele sabe quem nós somos, o que nós fizemos, como nós agimos, e ele viveu entre os homens. Por isso ele pode fazer, ele tem autoridade de fazer isso. Beleza? Sem assustar ninguém, só para entender, tá bom? Então Jesus se esvaziou. Essa expressão, o pastor Ricardo deve saber disso, é kenosis, no grego. Ele é autoaniquilamento, ele se aniquila, ele se deixa de existir. Né? Como Deus, ele não era mais Deus. Mas eu pergunto-vos, como que Jesus fez tantos milagres, fez tantas coisas maravilhosas, se ele não era Deus? Ajudem-me. Como? Oh, Jesus, que silêncio, Senhor. Porque ele tinha o Espírito Santo.
quem agia na vida de Jesus era o Espírito. Você consegue entender isso? Ele era Deus, ele abriu mão da sua divindade, mas o Espírito Santo estava sobre ele. Lembra que ele disse lá, aquele dia lá em Lucas 4,18? O Espírito Santo está sobre mim, para me ungir. Foi um batismo. E era uma previsão lá de Isaías, né? Pode seguir, por favor. Eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra aí, tá? O poder do Espírito Santo. É a palavra dunamis ou dinamis no grego, tá? Aquilo ali, dunamis, é em grego, tá? Que está entre parênteses. É uma antiga palavra grega que significa poder ou força. É a raiz das palavras dinâmico, dinamite e dínamo, com o sentido de energia constante. Por isso que na ilustração, quando eu falei que o que acendeu a luz foi o Espírito Santo, porque ele é essa dinamite, esse poder. Está claro isso? A palavra dunamis, às vezes, é vista em textos filosóficos devido à sua importância. Pode passar, por favor. São explicações que eu procurei passar. No grego original, dunamis é a raiz da palavra dinamite e carrega uma conotação de dinâmica. O apóstolo Paulo usou essa palavra no livro de Atos para descrever o poder explosivo do Espírito Santo na igreja. Você vai dizer, mas de onde que você tirou isso? Você lembra que a igreja era composta de 120 pessoas. Atos 1,15 diz que a assembleia era constituída por 120 pessoas. Quando há a visitação do Espírito, a inauguração da era do Espírito Santo, que desceu sobre aquelas pessoas como pomba, lembra que com línguas de fogo, aliás, pomba foi no batismo, como línguas de fogo, e batizou aquele pessoal, Pedro, que era uma pessoa assim, não muito firme, ele faz um discurso, e nesse discurso, quantas pessoas se convertem? Quantas? Quase 3.000. Eu acho que era 2.998, alguma coisa assim. A Bíblia diz quase 3.000. Se você seguir o livro de Atos, na era do Espírito Santo, sob a inspiração do Espírito Santo, sobre este poder do Espírito Santo, você vai ver que em Atos, um pouco à frente, no 4, diz que 5.000 homens se converteram. Eu imagino o seguinte, você tem 5.000 homens, tem esposa e tem filhos. Então ali deve ter sido uns 15.000. Se você andar um pouquinho mais em Atos, você vai ver que no final do capítulo 4, ele vai dizer o seguinte, e a multidão já era numerosa que não se podia contar. Isso quer dizer que a igreja experimentou um crescimento explosivo. Imagine aqui, gente, nós temos 500 pessoas, ou 330 lugares aqui na nossa igreja. De repente converte 3.000, nós vamos botar onde? Fala para mim. Todo mundo quer vir na igreja. Glória a Deus por isso, não é isso? Problema muito bom para resolver. Sim. Mas eu estou dizendo o que aconteceu. Foi uma revolução, gente. Tanto é que as casas começaram a ser usadas de uma forma muito dinâmica, como sendo a própria igreja. E no ano 70, quem estuda sabe, né, a história da igreja, acho que todos aqui devem saber. No ano 70, Jerusalém foi destruída, assim como o seu templo. E aí as casas que foram reunidas para acolher esse povo todo. Depois já em grutas, em catacumbas, em lugares, porque eles começaram a ser perseguidos. Pode seguir em frente para mim. Por favor. Era um poder que manifestava-se em dons, milagres, muitas conversões, um crescimento significativo na igreja. Tudo isso foi descrito e relatado por Lucas em Atos 4:33. Com grande poder, dunamis, os apóstolos continuavam a testificar da ressurreição do Senhor Jesus e grande favor estava sobre eles. Creio que está faltando esse dunamis para nós, né? Exercer esse grande poder que o Espírito Santo coloca à nossa disposição. Pode seguir, por favor. Mais um slide. Volta. É de muitas vezes também descrito como poder vindo de um outro mundo em atividade na Terra, conquistando a resistência. Ok, pode passar. Eu queria que você focasse nesse texto agora aqui. O que Jesus disse a respeito do que ele fez? Ele falou assim, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim
fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você acredita nisso? Porque a maioria dos cristãos não crê nisso. Eu creio nisso. Nós não temos visto esse poder manifesto, eu acho que por nossa negligência, porque nós não temos fé nisso. Porque o mesmo Espírito que agiu em Jesus, agora está em nós. Nós podemos fazer as coisas que Jesus fez? Podemos. Ele disse que até maiores fariam. Eu não sei o que é ser maior, não sei que obras maiores. Mas quando eu vejo, por exemplo, eu estive, pastor Ricardo, na Turquia, sabe? Há um tempo atrás, e o pessoal da igreja pediu que eu falasse a respeito de células, de grupos caseiros. E eu comecei a falar sobre ele, sobre a evangelização. Ele gostou, era um pastor escocês, que morou nos Estados Unidos e tinha ido fazer missões na Turquia. Cuidava da igreja em Esmirna. Aí eu falei para ele que as células eram um instrumento poderoso nas mãos de Deus para evangelizar. Aí ele me disse, depois de um tempo, assim, mas o que nós fazemos com aqueles que estão chegando? Nós não estamos dando conta destes. E eu não entendi, perguntei, mas quem são essas pessoas? Aí ele me disse o seguinte, que pessoas na Turquia e regiões próximas à Turquia estavam sonhando com Jesus, tendo visões. Vocês sabem disso, né? Quem é de missões sabe disso. O pessoal de missões sabe disso. Então, está acontecendo muitas coisas que a gente nem sabe no mundo. O Espírito Santo está ativo no mundo. Porque se as pessoas não conseguem pregar o Evangelho, ele se manifesta. Aí o Asaf contou uma história também. Veja que sacada. Ele contou isso no Egito, do Egito. Nós fomos se jantar, ele me contou isso. Eu já tinha ouvido, mas daí eu pedi mais detalhes dele. Ele contou que um senhor no Egito se converteu, ele e toda a família. E ele queria muito pregar, só que ele não, na época não podia pregar. E aí, ele decorou a história da criação com a filha. E alguns textos sobre a Bíblia com a filhinha. Ele ia para a fila do caixa. Todo dia ele ia para a fila do caixa, ficava lá. E a filhinha dele ia perguntando, quem é Deus, papai? Aí ele contava para a filhinha. Ele falou, mas e quem é Jesus? Ele falava para ela. Aí diz que, normalmente, quando ele saía do banco, alguém saía atrás dele. Escuta, me fala mais sobre esse Deus, sobre esse Jesus. Porque ele não podia pregar, mas ele podia responder às pessoas. Veja que sacada que o cara teve. Eu falei, Deus, me dá essas inspirações. Né? Inspiração maravilhosa. Né? E assim ele levou, quem conta isso é Asaf Borba. Ele levou muitas pessoas a Jesus através dessa estratégia. Então, nós podemos fazer aquilo que Jesus fez? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Deus está fazendo muitas coisas e vai ser através de nós, a igreja dele. Nós somos os continuadores da obra do Senhor. Somos os braços, as mãos, as pernas, os pés. Não é isso? Só não somos a cabeça, que cabeça é Jesus. Nós somos os membros do corpo, tá bom? Siga em frente, por favor. Função principal do Espírito Santo qual que é? Glorificar a Jesus. Jesus está dizendo aqui, ó, em João 16,14. Ele glorifica a Trindade, mas Jesus diz o seguinte, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo não é uma pessoa inferior, mas a função dele é glorificar a Cristo. Quer dizer, eu creio que cada um deles tem, da Trindade, tem a sua função, e a função do Espírito Santo é fazer tudo que a gente sabe, vou falar daqui a pouco, mas é glorificar ao Senhor Jesus. Vamos lá. O que mais que tem para nós aí? O que é o Espírito Santo? Ricardo, me ajude aí, vocês também podem me ajudar, de repente eu posso ter esquecido, não sei que esqueci, mas alguma coisa a mais. O que ele é? Uma pessoa, ele é Deus, ele é especialmente consolador, pode passar, ele é Espírito de Deus, ele é Senhor. Vimos lá que ele tem também a função de glorificar. O que ele não é? Uma força ativa de Deus. Uma vez conversando, tentando evangelizar um testemunho de Jeová, ele falou que o Espírito Santo não existe. Que o Espírito Santo, quando nós lemos, é uma força ativa de Deus.
é uma emanação de Deus. Falou, você está enganado, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer evangelizar Testemunho de Jeová, não entra na dele que você perde. Eles encadearam, como se fosse uma roda viva, assim, uns 20 versículos, que normalmente a gente não conhece de cor, mas eles conhecem. E eles vão citando os textos e você vai sendo enrolado. Ele vai te convencendo que ele está certo. Aí eu via isso, tinha um cara que queria, lá em Maringá, queria evangelizar. Aí fui ler um livro de um ex-testemunho de Jeová. Ele falou assim, você tem que tirá-lo dessa roda viva, dessa roda que eles formaram. E uma das formas de você tirar é através do Espírito Santo. Porque eles não creem no Espírito Santo. Quando você mostra na Bíblia dele que está lá o Espírito Santo, ele sai desse lugar. Ele fica perdido. Perdido. Sabe o que ele faz? Quando ele não tem resposta, ele volta para aquela roda. Mas esse texto, e vai encadeando os textos. Então, ele não é uma força ativa de Deus, ele não é um Deus menor, não é uma emanação de Deus, não é uma pomba, outros símbolos que ele foi manifesto, não é isso? Línguas de fogo, né? Ele é Deus, ele é uma pessoa, e nós precisamos entender isso. Vamos em frente, vai lá. Pode passar. Olha que coisa linda. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por que nós podemos fazer esta obra que Jesus disse que nós podemos fazer? Porque o Espírito Santo que agiu nele, hoje está em nós, habita em nós. Agora, não me pergunte como, no meu coração não foi feita uma cirurgia. Ninguém abriu o meu peito e colocou lá dentro o Espírito Santo. Então, eu uso sempre a gravidez de Maria. Maria também não foi fecundada. Ela não teve uma relação com José, não teve relação com Deus. A Bíblia diz que uma semente foi colocada no seu ventre. E dali foi gerado Jesus. E eu creio que é dessa forma, é uma semente colocada em nosso coração, e aí Deus habita em nós. Jesus diz, eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Então eu creio que habita em nós a Trindade. Somos templo do Espírito Santo, tá bom? Então veja, nós podemos fazer aquilo que Jesus fez? O Espírito Santo está em nós, que nos falta ousadia, intrepidez, coragem, fé. Eu acho que nós somos muito mole, desculpa, começar por mim. A gente devia ter mais ousadia de falar, né? Porque o Espírito Santo habita em nós. E lá em Lucas 12, ele diz assim, não se preocupe, que eu vou colocar até as palavras que você vai falar para as pessoas. 21:15, olha, eu vou convencer as pessoas que forem contra você. Então a gente devia acreditar mais nessa habitação do Espírito de Deus, inclusive no cuidado com as coisas que nós fazemos. Eu vejo que as pessoas não se preocupam mais com o templo, com o santuário de Deus, que é o nosso corpo. Devemos nos preocupar. Pode seguir. Eu vou dizer algumas coisas que o Espírito Santo faz, tá? Bem rápido, que são várias. O Espírito Santo justifica. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6:16. Pode passar. Ele testifica, quando, porém, enviar o Consolador, de que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Pode ir. Por favor. Ele consola, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, para sempre convosco. Ensina, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Pode seguir. Convence. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem faz. Logo no início da minha conversão, assim, foi rápido, né? O processo de conversão não foi demorado, foi rápido. E aí eu comecei a ler a Bíblia, comecei a comer a Bíblia, né? Que eu lia a Bíblia para conhecer a Bíblia. E aí eu ia falar para os meus amigos daquilo que eu já havia recebido, que eu havia entendido a Bíblia, e as pessoas não conseguiam entender o que eu entendia. E eu ficava muito bravo. Aí um dia a Dorcas falou assim, João, não é você que convence o Espírito Santo. Você fala para eles.
Deixa o Espírito Santo agir, né? Então, às vezes, a gente quer converter as pessoas, né? A gente não converte ninguém. É o Espírito Santo que convence, que converte, tá bom? Santifica. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. 2 Tessalonicenses 2,13. Vamos lá. Revela. O qual em outras gerações nos foi dado a conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Vamos lá. Ele guia. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Pode seguir. Ele intercede. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Vamos lá. Inspira. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui nós estamos falando sobre as Escrituras, sobre a Bíblia. Os livros foram escritos sob a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo não houve uma... Como é que o pessoal fala? Quando as pessoas que têm origem espírita falam? Não é psicografar, entendeu? É inspiração, as pessoas foram inspiradas. E eu quando estudo a Bíblia, fico pensando. Imagine que você fosse um organizador de livros. O Antônio Carlos Barros, Jorge Barros sempre fazem isso, organizam livros, né? Pegam várias pessoas que escrevem e organizam, né? Então, imagine que você fosse organizar um livro, e ele levasse 1.500 anos, e 40 pessoas escrevessem em épocas diferentes, sem nunca uma conversar com a outra. E a hora que você junta tudo isso, ele tem nexo que você não pode dizer que aquilo ali não é divino. É uma obra de Deus. E tem que ter sido inspirada pelo Espírito Santo. Senão não poderia acontecer isso. Você imagine se a Bíblia tivesse erros, como ela já teria sido descartada. Quanta gente busca todas as formas de querer descaracterizar a Bíblia. Queimam-na, jogam-na, fazem de tudo com ela, mas jamais vão descaracterizar a Bíblia. Tá certo? Então, foi o Espírito Santo quem inspirou os homens a escrever. Vamos lá. Pode passar, por favor. Cuidados com o Espírito Santo. Eu baseei... Gente, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Se eu fosse pegar tudo que fala, eu acho que eu ficaria aqui uns 2, 3 dias falando para você. Eu peguei algumas coisas que eu achei que era importante. Creio que inspirado pelo Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, ele mora em mim. E eu fui pedindo ele inspiração. Terminei hoje de madrugada, isso aí, fui fazendo isso, tá bom? Então, Isaías 63, 7 a 10, Efésios 4, 30 a 31, são alguns cuidados com o Espírito Santo. Primeiro, ingratidão para com Deus. Cuidado para você não ser ingrato com Deus. Cuidado, porque às vezes a gente exige demais de Deus. Esse texto fala sobre isso, sabe? Cuidado sobre a rebelião com Deus. Cuidado sobre a amargura, cólera, ira negativa. Aqui, deixa eu explicar para você. A ira não é problema. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Então, a ira não é problema. Vamos dar um exemplo. Eu saio na rua ali e vejo uma criança abandonada, maltratada, eu posso ficar irado. Mas eu não posso ir lá na casa e bater no pai e na mãe. Então, a ira, se ela não for controlada, eu posso ajudar fazendo algo pela criança, né? Mas não querendo fazer justiça, né? Então, a ira, quando ela não é controlada, ela se torna raiva. Depois da raiva vem ódio, e depois eu sou capaz de matar. Por isso que a ira não é pecado, mas se eu passar do ponto, passa a ser pecado. Tá certo? Eu lembro uma vez um senhor falou para mim assim, ele cuidava das vagas, acho que eu já contei para vocês isso, mas eu acho interessante. Ele cuidava das vagas de idosos em Londrina. Hoje eu acho muito bom, porque eu sou idoso, então sempre tem vaga de idoso, né? A única coisa que eu estou hoje prevalecendo para mim é vaga de idoso, porque na fila da lotérica eu não entro naquela fila. Fico sem jeito de entrar. Mas no idoso eu paro, tem sempre bastante vaga. E é impressionante, às vezes no hospital tem uma vaguinha, 2 vagas em frente do hospital. Sempre tem uma vaguinha de idoso lá fora. Glória a Deus! Muito bom. Então é a única coisa assim que eu uso. Mas esse homem, ele
Os idosos de Londrina devem muito a ele. Cláudio, o nome dele. Ele brigava por essas vagas. E ele, como ele era aposentado, ele ia para os mercados para ver se as pessoas respeitavam a vaga. Né, e ficava lá parado. Chegava uma pessoa que ele via que a pessoa não era idosa, ele perguntava: escuta, o senhor é idoso? Por quê? Não, o senhor para numa vaga de idoso, que é uma vaga de idoso. Aí fala: vai te catar, velho, não tem o que fazer. Xingava ele, sabe? E ele ficava irado com isso. Né? Aí um dia ele falou assim: pastor, eu estou tranquilo, resolvi isso. Resolveu, Cláudio? Como que você resolveu? Eu vou lá, olha, se a pessoa não é idoso ou não é deficiente, eu deixo ele entrar no mercado e depois vou lá, murcho os 2 pneus dele. Falei: queima Jesus. Aí um dia descobriram que era ele que fazia isso, arriscaram o carro dele inteirinho. Falei: está vendo a consequência, cara? Então não é assim, né? A gente não resolve dessas formas. A gritaria, tem muitos pais que gritam com os filhos, esposa com esposa, e assim por diante, tá? Ou às vezes entre pessoas, né? Blasfêmias, malícia, cuidados com o Espírito Santo. Pode passar. Por favor. E o grande perigo? Mateus 12, 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesse mundo, nem no porvir. Eu fui me aprofundar nisso aí, gente. Não é o pecado que a gente comete no dia a dia, porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda iniquidade, toda injustiça. É o pecado que nega a ação do Espírito Santo. Nega a salvação. Eu não quero a salvação. Uma vez fui num lugar, a família me pediu que eu fosse, uma pessoa chegou da Europa e estava com pneumonia. Magérrimo, muito magro a pessoa. E eu fui, sentei ao lado dele, comecei a falar de Jesus. Ele falou assim, ficou me olhando só assim. Deu uns 10 minutos, ele falou assim para mim: eu não te conheço, eu nunca te vi na minha vida. Você entra aqui na minha casa e vem falar de Jesus. Eu não quero saber de ser Jesus, rapaz. Não me vem falar sobre negócio que eu não quero saber. Eu confesso a vocês que fiquei, sabe quando você perde o... Falei: não, eu só vim aqui porque tua família pediu que eu viesse, e eu acho que você precisa, eu entendo que você precisa de Jesus. Até porque você está num estado muito difícil, de repente, se você morrer, você vai para onde? Você já pensou nisso? Não, eu não quero saber. Nunca te vi, não te conheço. Tentei fazer uma oração, nem a oração ele quis, para você ter uma ideia. Eu saí. Uma semana depois ele morreu. O sangue das mãos dele, das minhas mãos, estão libertos. O sangue dele não está nas minhas mãos, que a Bíblia diz: se você vê o perverso e não fala, o sangue dele está nas suas mãos. Então tem gente que não quer, recusa. Esse pecado não tem perdão, você entendeu? Quando ele nega a ação do Espírito, a salvação, a redenção, a justificação, que é a obra da salvação, certo? Vamos em frente. Eu creio que ele estaria salvo. Eu creio que ele estaria salvo. Porque daí ele recebeu a Cristo, né? Aí toda a maldição que estava sobre ele foi eliminada. Eu creio, sim. Sim. Eu não sei o que aconteceu depois, entendeu, André? Eu não acompanhei o caso, nem voltei mais lá. Achei até que ele ia viver, porque ele estava sendo tratado, cuidado, mas marcou isso porque uma semana depois ele veio a falecer. Eu creio que se houvesse arrependimento da parte dele, eu creio que a maldição que estava sobre ele teria sido tirada. Jesus levou para a cruz toda a nossa maldição. Não. É, claro, claro. Alguém disse que ninguém põe ninguém no céu e ninguém tira ninguém do inferno. Ninguém. Né? Então, às vezes, nós vamos chegar lá no céu, se formos para o céu. Eu creio que eu vou, acho que você crê que vai. Né? Então, quando nós chegarmos no céu, a gente vai se surpreender com muita gente. Né? Você está aqui? E aqueles que você acha que ia estar lá, não vai estar lá. Ué, fulano não está aí. Não é isso? Por isso que a gente deve pregar o evangelho indistintamente, incondicionalmente, porque a gente não sabe quem se converte. Meu pai, por exemplo, nunca quis saber. Eu não era crente, não era cristão.
Meu pai foi adoecendo, ele tinha no peito, no pescoço, um cordão com uma cruz. Como eu não era cristão, eu nunca perguntei o que era aquilo, né? Mas eu me lembro claramente, e minha avó, depois eu vinha saber que minha avó orava por ele, orava por nós. Minha avó era russa, mas se converteu ao evangelho. E minhas tias me contaram depois que eles intercediam pelos filhos, pelos netos. Eles acham que eu me converti por causa das orações da minha avó. As minhas duas avós, a materna e a paterna. Mas voltando lá, meu pai, na hora da morte, eu estava com ele na hora que ele expirou. Na hora que ele foi expirar, ele agarrou aquela cruz. O que ele quis dizer com isso? De repente, na hora que ele foi morrer, ele falou assim, aqui, o Deus da minha mãe, da minha avó, da minha tia, sei lá, deve ter sido isso que ele fez, deve ter entregue a vida ali. Eu só vou saber isso na eternidade. Eu não era cristão, não me preocupei com isso, de levá-lo a Jesus, que nem eu era de Jesus. Mas me chamou a atenção esse ato dele. Agarrou assim e expirou. Então, essa pessoa pode se converter na hora da morte. Lá no da cruz, estava morrendo e recebeu a salvação ali, né? Vamos em frente? O Espírito é a verdade. Ele é o fundamento da verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Agora eu vou entrar exatamente na verdade, tá bom? Ele é o fundamento da verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. É em si mesmo a verdade, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. 1 João 5, 7. Pode seguir. Por favor. Verdade intelectual. Aqui esse é o material do pastor Silas, tá? Ele diz o seguinte: a verdade do Espírito muda tanto os corações como a mente dos seres humanos. Em 1 Coríntios 14, Paulo combate aqueles que viam a experiência como algo irracional. Ele nos dá o sentimento da presença de Deus e também sabedoria. Ele nos capacita a amar a Deus com nossos corações, mentes e almas, etc. Deixa eu falar uma coisa. Esse texto diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o entendimento, toda a tua alma e todo o teu coração. Né? Então, todas as tuas faculdades. Né? Eu tenho dificuldade, gente, quando a gente entende que quando há um frisson, uma manifestação assim de emoção, o Espírito Santo está agindo. E quando a coisa está quieta, o Espírito Santo não está agindo. Eu não creio nisso. Uma outra coisa, tem pessoas que levantam as mãos, que pulam, que saltam, glória a Deus. Eu não faço isso. Né? E conheço pessoas que são tementes a Deus, têm um ministério maravilhoso nas mãos de Deus, e não fazem isso. Então a gente julga muito o proceder das pessoas. Acha que o Espírito Santo está quando é irracional, quando é emocional, quando há... Eu não creio assim, só assim. Eu creio que quando Deus se manifesta, a gente sente uma emoção, né? Alguns choram, alguns, né, têm algum tipo de manifestação. Mas não é só assim. Você lembra lá em Elias? Diz que a manifestação de Deus com Elias foi no cicio. Não foi um terremoto, não foi um vento, não foi um cicio. Coisa quieta, calma. Eu não sei você, mas as melhores experiências que eu tenho com Deus é na quietude. É lá no meu quarto. Às vezes na igreja eu sinto, através das músicas, dos louvores, é bom, gostoso, mas aquela coisa assim que mexe com a gente, eu confesso a vocês, eu tenho lá no meu quarto. Não. Sim. Nós somos conhecidos como sorveterianos, né? Fazer o quê? Né? Tinha eu trabalhava numa livraria, logo que cheguei em Londrina, ele era batista. Eu falava, glória a Deus. Ele falou, João, você é presbiteriano. Ele falava, sou presbiteriano, mas não estou morto, rapaz. Então as pessoas acham que, como a gente não faz essas manifestações da presença de Deus, que a gente não tem o Espírito. É desconhecimento total da palavra de Deus. Né? O Espírito Santo está em todo e qualquer lugar. Também eu não posso julgar aqueles que pulam, que saltam, que choram. Glória a Deus. Está sentindo Deus, vai em frente. Né? Vamos lá. Pode seguir, por favor.
mais uma verdade intelectual. Está agindo em nós tanto quanto estudamos, como quanto oramos, quando mostramos nossos pensamentos, quando adoramos. Sem a iluminação do Espírito Santo em nossas mentes, não podemos reconhecer a verdade na Bíblia. Entenderam isso? O que faz com que a gente detecte algo? Não sei vocês, mas eu estou lendo um texto. Oh, Jesus! Aquilo parece que salta aos teus olhos. Né? O que é isso? É o Espírito Santo que está te alertando. Olha isso aqui. Veja isso. Veja essa palavra. Eu não sei vocês, mas às vezes eu pego uma palavra. O que essa palavra quer dizer? E aí você vai ver o texto, o contexto, para explicar aquela palavra, às vezes até outros materiais para entender. Né? Devemos lembrar que ele é livre para operar onde, quando e como ele quer, até fora da igreja. Concorda? O Espírito Santo pode agir onde ele quiser, do jeito que ele quiser. Ele é a fonte de toda a verdade. Pode passar, por favor. Olha o que João Calvino escreveu. Tá? Ele diz assim, ó, portanto, olha que interessante esse artigo dele, achei muito interessante. Quando, ao ler os escritores pagãos, vemos nele esta admirável luz da verdade que resplandece em seus escritos. Eles nos devem servir como testemunho de que o entendimento humano, por mais que tenha caído e degenerado da sua integridade e perfeição, sem dúvida não deixa de estar ainda adornado com os excelentes dons de Deus. Se reconhecemos o Espírito de Deus como única fonte e manancial da verdade, não deixaremos nem menosprezaremos a verdade de onde quer a encontremos. A não ser que queiramos fazer uma injúria ao Espírito de Deus, porque os dons do Espírito não podem ser menosprezados, sem que ele mesmo seja menosprezado e rebaixado. Aí a explicação, não devemos temer nenhuma verdade, venha de onde vier. Essa é a frase do pastor Silas, tá? Isso não é fantástico? Então, a gente precisa entender o seguinte, a verdade está aí, pode estar no meio cristão, pode estar fora do meio cristão. Sendo verdade, é a inspiração de Deus. A gente, estudando, né, a formação das constituições, e a Constituição que inspirou o mundo inteiro foi dos Estados Unidos. Ela é curta, ela é enxuta. O Brasil deveria copiar a Constituição dos Estados Unidos, né? Muito mais fácil. Mas ela foi baseada nas Escrituras. Então, tudo que nós temos aí vem das Escrituras. As pessoas não reconhecem, então a verdade está aí. Às vezes uma pessoa está fora da igreja e está falando a verdade também. Né? Não é só nós que temos a verdade. Porque essa verdade que eles têm também é de Deus. Vamos lá. Estou terminando, tá, gente? O Espírito e a comunidade. Olha que interessante esse texto. O Espírito Santo veio primeiro para uma comunidade. Lembram o que aconteceu em Atos? Existe uma comunidade em Jerusalém de quantas? 120 pessoas. É uma comunidade, uma igreja pequena, tá certo? Diz Atos 2:1, antes da manifestação do Espírito, está escrito lá. Eles estavam todos juntos. Tá bom? Aí outro texto, 1 Coríntios 12:7. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. 1 Coríntios 14:12. Procurai progredir para a edificação da igreja. Quando eu falo aqui, às vezes vocês não gostam do que eu falo. Mas eu não acredito em ministérios fora de igreja. Pode falar o que você quiser, tá bom? Eu aceito. Só que eu tenho essa convicção. O ministério que está deslocado, que está fora da igreja, ele perde a ação dele, o efeito dele. Está claro isso? Não? Eu conheço ministérios que vão para a igreja só para pedir dinheiro. Pedir pessoas para trabalhar. Mas na hora que tem que reconhecer, uma vez eu estava no evento, não vou dizer qual é o ministério, depois você me pergunta em particular. Mas nós estávamos numa grande concentração desse ministério aqui em Londrina. E na hora que passaram a palavra para o presidente internacional desse ministério, ele fez assim. Ele pegou um copo e falou assim: a igreja para mim é que nem isso, não tem gosto. Gente, eu fui tomado uma ira, porque nós tínhamos ajudado com pessoas, com dinheiro. Me deu vontade de subir lá naquele palco. Tinha um palco ali, foi no VGD, no estado de Londrina. Na hora que ele precisava de jovens para fazer os eventos, ele ia na igreja.
Quando ele precisava do sustento, ele ia na igreja. Só que daí a igreja não servia, não prestava. Então, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os dons foram dados para mim para a igreja. Então, quando uma pessoa é deslocada da igreja, tem gente que tem ministério próprio. Com todo respeito, eu não acredito nisso, tá? Ah, a irmãzinha profetiza e tem o ministério dela. Se ela não está na igreja, pode saber que é profetado, não é profetiza. Está entendendo o que eu estou te falando? Tem que estar ligado numa igreja. Qual igreja você é, querido? Não, eu não tenho placa. Então está deslocado. Não presta contas, não tem ligação, não abençoa. Ela se abençoa. O dom não é dado para a pessoa. O dom é dado para a igreja. O Espírito Santo concede para o bem comum. Se você tem o dom e não está usando na igreja, você está deslocado. Ô, Jesus, não fique sentidos comigo, mas eu precisava dizer isso para você. Tem muita gente da igreja que vive em profetiza. Jesus, amado, vai ler a Bíblia, vai orar. Jesus, amado, quer tudo pronto. O que Deus tem para mim hoje? Uma vez uma pessoa falou, não tem nada, querido. Vai perguntar para Deus que tem. Se Ele falar comigo, eu vou falar com você. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que vai dar a palavra para os outros, sempre tem uma palavra, cara. Eu não vejo isso na Bíblia. A Bíblia mostra que havia situações específicas que Deus falava com o povo e usava profetas. Eu creio na profecia, eu creio nos profetas. Mas do jeito que nós estamos hoje, com todo respeito, é uma bagunça que nós temos. E os membros da igreja vivem correndo atrás desse povo. Gente, vamos estudar a Bíblia, vamos orar, vamos viver em comunidade, vamos usar o nosso dom na comunidade, na igreja. Vamos lá. Procurar e progredir para a edificação da igreja. Vamos em frente, por favor. O problema da unidade. Será possível alguém estar, na verdade, se dividir em cristãos? Quantas vezes, até a recusa de ouvir o outro, não havendo unidade nem espiritual? Para o Novo Testamento, onde o Espírito Santo está, há garantia de irmãos unidos, juntos, formarem uma comunidade de cristãos. Eu não consigo ver o relógio lá em cima. Oh, Jesus, tem que terminar. Vamos em frente, só para terminar isso aí. O dom da unidade. Não podemos dar a nós mesmos os dons do Espírito. Somente Ele pode colocar-nos na comunidade na qual o amor e a verdade existem em unidade e paz. Mas podemos ser receptivos. Como? Esses são 5 itens que eu quero passar rapidamente. Como? Pode passar. Primeiro, podemos ser receptivos. Se nós queremos o poder da obra criadora da comunidade do Espírito Santo, devemos empenhar-nos para a edificação da igreja. Trabalhar para a edificação da igreja, não a edificação pessoal. Tenta imaginar eu aqui na frente, tá? Imagine que o meu dedo, esse dedo, cresce mais que os outros dedos. Como é que vai ficar a minha mão? Disforme. Vai ficar um negócio esquisito, não é isso? Então a igreja todos têm que crescer. Não é só um, não é só 2, não é meia dúzia. Todos têm que crescer. Não é? O Espírito trabalha edificando, não derrubando. Muita gente diz que tem o Espírito Santo e tenta derrubar a igreja. Para mim é coisa do capeta, desculpa. Ele tem que edificar a igreja. Ele pode não concordar, não viver na igreja, não ser membro daquela igreja, ser membro de outra igreja, mas ele não pode derrubar. Ele não pode criticar de uma forma de depreciar a igreja. As pessoas depreciam a nossa igreja. Eu digo de uma forma geral. Vai conversar na Nova Aliança para você ver. Vou citar nomes, me perdoe. Vai citar na Assembleia. Muitas vezes a Assembleia acha que a gente não tem Espírito. Já falaram para mim isso. Falaram, você tem monopólio do Espírito, querido? O Espírito Santo é só de vocês? Nós temos uma grande dívida com os assembleianos e com os pentecostais. Concorda comigo? Eles trouxeram o movimento do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Eu acho que a preocupação que a gente sempre teve com o conhecimento, com o crescimento, uniu com a visitação do Espírito e esse povo aí nos acordando para isso. Tá? E eu não estou criticando, só estou dizendo, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa sai daqui da nossa igreja, vai para a Nova Aliança, ele tem que batizar de novo. Ele vai para a Assembleia e tem que batizar de novo. Quantos gente ele recebe aqui da Nova Aliança, da Assembleia de Deus, e não batiza de novo?
Estão entendendo? São coisas sutis que a gente não presta atenção. Eu estou criticando eles, vamos prestar contas a Deus sobre isso. Mas nós temos que promover a unidade, não a desunião. Aí não consegue unir por causa dessas coisas. Então, nunca critique outra comunidade, tá certo? Eu digo assim no sentido do que ela faz. Eu estou criticando que ela entende que nós não temos isso. Entendeu isso? Mas a Igreja Nova Aliança é uma boa igreja ou não? Ótima igreja, eu conheço o povo lá. Assembleia, glória a Deus, uma excelente igreja. Entende isso? Agora eles acham que tem o monopólio do Espírito Santo. Não posso concordar. Pô. Vamos lá. Ele nos capacita a viver em expectativa comprometida. Segundo, podemos ser receptivos. D, pode passar. B, diz assim, se nós queremos o dom da comunhão dado pelo Espírito Santo, devemos examinar a nós mesmos antes de criticar a vida e a fé de outras denominações ou grupos. Estamos realmente interessados na igreja ou em nossa denominação ou nossa parte nela? Eu tenho uma dificuldade nisso. Eu me centro muito na denominação. Eu acho, inclusive, que nós perdemos um pouco aquele amor que nós tínhamos pela denominação. Hoje em dia, as pessoas saem de uma igreja, vão para outra, nem perguntam o nome da igreja. Antigamente, um presbiteriano não saía da presbiteriana, ia para uma outra presbiteriana. Um batista não saía da batista para outra. Eu acho que também é exagero, mas ele tinha o respeito à denominação, às doutrinas. Hoje a pessoa vai para o Jesus, bateu no diabo, ele vai para a igreja, nem pergunta a doutrina, nem quer saber, porque lá tem uma emoção. Um dia uma menina veio aqui e falou assim, pastor, eu vou para outra igreja. Eu falei, filha, acompanhei essa menina, ajudei essa menina, então eu tinha assim como um pai. Né? Mas por que você vai para lá, filha? E lá eu sinto uma emoção que eu não sinto na nossa igreja. Eu falei, filha, então vai para lá, tá? Sinta a emoção, mas discipule, né? Evangelize, ajude pessoas, participe dos projetos da igreja, tá bom? E você vai me prometer uma coisa, eu vou te abençoar para você ir, mas se não der certo lá, você volta para cá. Tá bom? Tá bom. Abençoei ela saindo. Ela vai voltar, eu tenho certeza que ela vai voltar. Então, às vezes, as pessoas acham, elas fazem uma projeção de como deve ser a igreja. A igreja é isso aí que nós somos, queridos. Agora, precisamos melhorar, precisamos crescer, precisamos nos unir, precisamos ser diferentes, coisas que temos que fazer. Né? Mas vai me dizer que a IPI Filadélfia não é uma boa igreja? Eu acho que, para mim, é uma das melhores que tem. Pela história, pelo legado, pela caminhada, igreja firme. Nós temos que valorizar isso, gente. Esses dias fomos num treinamento, ele começou a falar da IPI, o pessoal, eu falei, será que ele está falando da nossa igreja? Elogiando, sabe? Eu falei, não é que esse cara tem razão? A gente, às vezes, não dá valor à nossa igreja, né? Da caminhada, da história dela, né? Da firmeza. Vamos lá. Devemos examinar nós mesmos, tá. Necessitamos de sua atuação sobre nós e sobre os outros. Nosso egoísmo e idolatria denominacional ou de nosso grupo local tem sido um empecilho para a ação do Espírito Santo em nós e em nossas igrejas. Isso aqui é importante, é o seguinte, por que ele não consegue unir outras igrejas? Porque existem essas coisas, sabe? Você se centra dentro da tua própria denominação, dentro da tua própria igreja. Quando eu falei, por exemplo, da Nova Aliança, eu não critiquei a Nova Aliança, só acho que não está certo. Por que ela tem que batizar de novo uma pessoa que foi batizada aqui? Né? Por que a pessoa não aceita o nosso batismo? Né? Nós aceitamos o batismo dele. Então, as coisas que precisam ser mudando. Eu converso com o Davi, converso com o pessoal, mas é tão arraigado isso. Vamos lá. Podemos ser receptivos? C. Por favor, está terminando, tem mais duas só. C, por favor. Passa para mim aí. Alguém foi arrebatar lá em cima? Tá. Obrigado. Se nós queremos o poder edificador da comunhão do Espírito Santo entre nós, devemos estar abertos para falar e ouvir outras denominações ou comunidades cristãs. D. Vamos lá. Está terminando, gente. Mais uma. D. Isso. Se nós queremos a dádiva da comunidade, devemos reconhecer que esta unidade não significa uniformidade. Nós não precisamos ser igual à Assembleia, não precisamos ser igual à Nova Aliança, não precisamos ser igual à Metodista. Cada um tem seu jeitão de caminhar, tem suas doutrinas. Tá, então, essa unidade não quer dizer uniformidade, tá bom? Eu posso conviver com o outro diferente,
Tem gente que não batiza criança, eu respeito. Mas eu que batizo, você deve respeitar também. Não tem nada que impeça. Qual o problema de você batizar criança? Não? Então, a nossa desunião vem disso, dessas diferenças que existem, e a gente quer que todo mundo seja a mesma coisa. Não vai ser. Há variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo, há variedade de serviços, mas o Senhor é o mesmo, e há variedade de realizações, mas o mesmo Deus. 1 Coríntios 12, 14. E o último slide. Vamos lá. Se nós queremos o dom da comunhão do Espírito Santo, deveríamos confessar que nós nunca temos ou possuímos ou alguns dos seus dons, mas constantemente necessitamos deles. Uma das coisas que as pessoas às vezes não entendem na igreja, nós devemos sempre buscar os dons, mas exercitar os que temos. E a gente tem que fazer isso para o bem da igreja. Então, um dom que você não exerce na igreja, não usa, você está sonegando esse dom que o Espírito Santo deu para a igreja, não para você. Alguém disse que um dom é dado a uma pessoa, é como um anel que você dá para o outro. Você ganha um anel e dá para o outro. Né? Ganha um presente e dá para o outro. Então, você usa seu dom para a igreja, não para você mesmo. Tá legal? Beleza? O Espírito Santo é o doador da verdade. Eu quis citar esse texto aí da comunidade, que eu achei importante para nós como igreja. Eu amo essa igreja, entendo que essa igreja tem respeito pelas outras igrejas, tá bom? E a gente deve ser assim mesmo, respeitar outras igrejas. Mas quando a gente vê que tem algumas coisas que não, nós temos que falar sobre isso. Conversar com as pessoas. Né? Tem famílias que saíram daqui e foram batizadas de novo na Nova Aliança. Eu falei, mas como que vocês se sujeitaram a isso? Ai, pastor, não tinha jeito, se eu não batizar, vocês não vão receber a gente. Como é que Deus está vendo isso? Né? Mesma coisa exigir que alguém me batizar porque veio de outra igreja. Como assim? Já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo que habita em você continue te revelando, e a mim, a verdade sempre. Que nós possamos sempre usar da verdade. Tá bom? Fique de pé, por favor. Eu quero orar. Nós vamos encerrar esse tempo. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que nós ouvimos nessa manhã, desde o início, quando houve a abertura da escola dominical, Senhor. Obrigado pelas músicas que cantamos. Obrigado, Senhor Deus, pelas orações. Obrigado pela contribuição. Obrigado pelo estudo. E obrigado pelo Espírito Santo de Deus, que é o nosso inspirador, nosso motivador, aquele que refrigera a nossa alma, aquele que nos ensina, que nos consola, que está em nós, que habita em nós. Obrigado, Espírito Santo, pela tua habitação em nós. O Senhor sabe que nós não merecemos, o Senhor sabe que nós não merecíamos, mas aprove a Trindade Santa a olhar para nós e com amor, um amor eterno, nos alcançar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Peço ao Senhor que nos dê um tempo especial ainda, hoje, no almoço, que seja um almoço em paz, que não haja confusão, que não haja qualquer tipo de dificuldades, que haja paz à mesa, Senhor, que nós tenhamos um dia realmente que dediquemos ao Senhor e que voltemos à noite para continuar buscando o Senhor, glorificando o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Nos ajude, nos inspira e nos dirija, Pai. É o que nós te pedimos, no nome santo, doce e maravilhoso de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. À noite estaremos firmes aí, tá? Pastor José Antônio que prega hoje.